A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Alex, está começando agora mais uma live do Grupo Galileu. Gostaria de agradecer desde já a todos, né? Principalmente a missão ao qual fomos incumbidos de trazer a palavra de Deus e fazer com que alcance muitos lares, né? Principalmente nesse período de pandemia. Gostaria aqui de mandar um abraço para duas pessoas que falaram comigo essa semana, que estão agora fazendo parte do grupo e que fazem parte, assim, no fundo do meu coração, de pessoas que a gente ajudou ali na parte espiritual, né? Todas elas ajudaram a abraçar essa causa, que foram ajudar umas às outras, principalmente ali no período que passamos no Cefam, que é o Dídimo e o Gidelso, né? Gostaria de mandar um abraço para essas pessoas e desde já agradecer por tudo, o carisma aqui que eu tenho com vocês e que vocês sejam honrados apesar das dificuldades ao qual todos nós estamos passando, que a luz do Senhor sempre esteja iluminando os seus caminhos e que Deus dê sabedoria o suficiente para vocês mandarem palavras sábias para seus familiares, né? Isso nos dias atuais é muito importante. Muitas pessoas não sabem qual rumo que estão tomando e estão até se matando. Você vê notícias aí no dia a dia, eu não tenho assistido televisão, porque esses programas sensacionalistas, eles só trazem desgraça. Então, como estamos aqui como sal dessa terra e luz para esse mundo, não devemos compartilhar esse tipo de coisa com qualquer tipo de pessoa, seja ela quem for, até mesmo com os nossos inimigos, né? Então, irmão, desde já, vamos começar a nossa live, vamos orar para que Deus continue abençoando nossos lares, para que Deus conquiste a vitória em cima do propósito de cada um, para que Deus possa honrar dentre aquilo que foi determinado por Ele, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, que venha abençoar essas pessoas, que o Senhor possa entrar nesses lares, em nome do Senhor Jesus, que possa conquistar muitas vidas, inclusive aqueles que estão separados de Ti, que moram dentro da mesma casa, lá, Bassuricanta, Labás, que o Senhor possa aí entrar, Pai, providenciando cura dentro deste lar, não só cura de enfermidade, mas também como cura interior, cura espiritual, para que essas pessoas elas possam entender quem é Jesus na vida delas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com providência na causa de justiça agora nesse momento, pessoas que já vêm clamando durante muito tempo, em nome do Senhor Jesus, pedindo por um socorro, em nome do Senhor Jesus, por essas causas que estão se arrastando aí durante muito tempo. Pai querido, Pai amado, entra com providência nos cativos, em nome do Senhor Jesus. Vai em busca daquela pessoa que se enrolou toda, está ali agora presa naquele cárcere. Vai em busca daquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Toca o coração daquela pessoa, muda totalmente em nome do Senhor Jesus. Dá paz interior em nome do Senhor Jesus. Que pensa que agora não tem saída, não tem solução, mas somente com o Senhor que poderá mudar essa situação ao qual esta pessoa está passando. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também por essas pessoas que estão no leito de hospitais, que o Senhor venha entrar com providência agora, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão orando em prol dessas vidas, em nome do Senhor Jesus, que aqueles que o Senhor ainda tem propósito, que o Senhor entra com providência, entra com milagre divino, fazendo com que essas pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus, e que levante desse leito de hospital para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor dê entendimento, sabedoria, que tenhamos uma mente atinente a Cristo, para que possamos ser luz para lâmpada para os pés e luz para este mundo. Que possamos ser pessoas sábias o suficientes para poder levar a palavra de Deus adiante e que possamos também ser atalaias deste mundo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, principalmente aqueles que estão chegando agora. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de
de Mateus, capítulo de número 6, né? Logo no iniciozinho aí do Novo Testamento, versículo de número 6. Então, eis que a palavra de Deus manda dizer: Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Bom, isso é uma palavra aqui que dá continuidade ao sermão da montanha de Jesus, né, aos seus discípulos, recomendando como eles deveriam andar nos caminhos do Senhor, como eles deveriam andar segundo os discípulos de Deus, né? Então vocês podem ver que aqui no próprio livro de Mateus e em alguns versículos mais adiante, Deus mostra que a oração, para ser benquista aos olhos de Deus, você precisa o quê? Orar no oculto, porque você tem um encontro ali de forma secreta com Deus. Então ele vai escutar suas orações. Agora, como mostra aqui a Bíblia, nos versículos mais adiante do mesmo capítulo, que as pessoas queriam demonstrar, né, como os fariseus, que eles eram espirituais realmente, que através deles que você podia alcançar a graça. Então, você vê que Jesus fala ali para eles que o galardão dele já estava ganho, que ele não precisaria do galardão de Deus, porque eles estavam mostrando para os homens, através da boa oratória, através daquele grupo que fazia parte ali do círculo deles, né? Que somente eles ali no caso, que poderiam, no caso, orar em prol das pessoas. E aqui é bem claro, nesse versículo, que quando você tem um coração contrito e aquebrantado no Senhor, você pode ir lá no oculto, no seu quarto, em qualquer cômodo da sua casa, e Deus vê que você tem um coração contrito e aquebrantado e está olhando suas orações. Não sejamos igual a esses fariseus que queriam apresentar para o público, queriam a honra de homens para poder satisfazer as necessidades do próprio ego, né? Porque lá no próprio livro de Tiago, ele fala que os homens, eles agem segundo suas próprias concupiscências. Ou seja, você age segundo sua própria vontade. E o homem, quando ele começa a agir segundo sua própria vontade, ele infla o ego dele de tal forma que ele vai querer ele vai querer ser satisfeito de várias maneiras, né? E aquilo vai inflando o ego dele de tal forma que o poder, até mesmo dentro da própria igreja, toma conta dele. Então, ele não vai a um culto sem que ele seja honrado por homens. Se ele vê ali que ele não foi honrado, que a pregação dele só conquistou uma ou duas pessoas, que era da vontade do Senhor para aquele dia, ele não vai se sentir satisfeito disso. Então ele vai querer conquistar uma plateia. E o próprio Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele explica de uma forma bem clara e clássica que nós devemos honrar ao nome de Deus. Porque através dele, a partir dele, que nós conseguimos conquistar a graça. E muitas vezes a gente não está embasado dentro da Bíblia e a gente termina cometendo certas gafes, certos pecados, que pela nossa própria ignorância, Deus, como tem propósito em nossas vidas, ele vai abrindo nos nossos olhos mais adiante. Mas para que você entenda tudo isso, você tem que entender da Bíblia também. A Bíblia é bem clara, de uma forma cronológica, que ela foi criada única e exclusivamente para mostrar que existe apenas um único Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de Javé, né? Então você vê que lá desde o início, quando teve o Pentateuco, né, os 5 livros criados por Moisés, até o último lá criado por João Evangelista na ilha de Patmos, levaram cerca de 2000 anos. Então vocês veem a partir daí que
explicando melhor, o livro de Pentateuco são o quê? São os 5 livros, né? Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e já já eu lembro outra aqui. Então o que acontece? Então essa cronologia Deus vai mostrando com o passar do tempo, até chegar ao último livro, como é que ele se apresenta através dessas gerações, né? Que veio através de Moisés, lá do livro de Gênesis. Logo em seguida vem os profetas, né, representado por Elias. E para finalizar vem com Jesus Cristo, que fez um sacrifício, e um sacrifício da própria vida, mostrando que não precisaria mais nós fazermos mais nenhum sacrifício, que somente através dele e por ele nós conseguiríamos alcançar a graça. Então, irmãos, o que acontece? Aqui o que é que eu quero explicar para vocês. Hoje em dia, a maioria das pessoas ficam guerreando com Deus, né? Querendo prensar Deus contra a parede, achando que a oração é para cobrar. E a oração, ela não se trata de uma cobrança. A oração você tem que esperar e descansar no Senhor. Porque se você vir com a oração pela cobrança, para que Deus satisfaça os seus próprios interesses particulares, Deus não se agrada disso. Então a oração não vai chegar até o terceiro céu. Muitas vezes você ora dentro da igreja e esquece quando chega em casa de orar. E lá no seu oculto, dentro do teu quarto, seja qual for o cômodo que você tem escolhido como um local de guerra, que você entregue os seus anseios, as suas súplicas a Deus. E você esquece disso. Porque muitas vezes você fala, não, eu já orei junto com o pastor orou junto comigo. Mas são coisas completamente diferentes. Porque a Bíblia fala, eis que estou à tua porta, e que você deve abrir para que ele deva entrar, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Deus na sua vida não se restringe apenas dentro da igreja. Ele tem que ir à tua casa e fazer morada lá. E só através dos seus anseios, da tua oração, que Deus vai escutar e vai atender suas preces. Eu não estou falando aqui uma coisa mecânica para que você muitas vezes esteja cansado, chegou em casa, foi para a igreja, chegou muito cansado, se deitou e esqueceu de orar. Não. Isso acontece, é uma raridade. Mas devemos colocar isso como uma maneira que a gente não esqueça e coloque aquilo ali em prática, que faça aquilo todos os dias de nossa vida. Porque para que Deus se aproxime mais dos nossos familiares, para que nós fortaleçamos mais a igreja, a nossa igreja local. Como eu falei em lives anteriores, para que a gente possa também edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Que nós fazemos parte cada um de nós fazemos parte de um pedacinho dessa igreja. E devemos ter o conhecimento da palavra. Você vê lá no livro de Jonas, que antigamente, né, como Deus vinha se apresentando de uma forma cronológica, aqueles homens acreditavam nos fatores naturais, né? Relâmpago, tempestades, tudo que viesse a acontecer, eles falavam, os deuses estão furiosos. Então o que acontecia? Tudo eles colocavam a culpa nos deuses, né? E os deuses sempre exigiram sacrifícios pessoais. E a gente suava por aqui para que esses deuses se compadecessem da nossa boa vontade. Essa visão politeísta que muitos têm, inclusive dentro da igreja, é pela própria ignorância, porque a própria palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a gente coloca o nosso Deus é superior a todos aqueles deuses, a gente tem uma visão politeísta.
Agora, quando a gente tem uma visão monoteísta, que a Bíblia cita aqui, que é a visão clara que só existe um Deus, Jafé, Deus de Israel, aí a gente coloca todos os créditos no Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de Israel. Vinde até mim, mas para chegar até mim, você tem que primeiro ir ao Filho. Você não consegue alcançar o Pai sem que antes você vá ao Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ali, voltando aqui à situação anterior, isso aconteceu com Jonas, porque aqueles homens estavam enfrentando uma tempestade e dentro do barco eles questionavam, cada um deles, né, procurando indagar quem deles ali estava errado perante aos deuses e que deveria ser sacrificado ali naquele momento. E tinha uma pessoa que estava lá no porão, que era Jonas, né? Então, eles pegaram e bem assim, acorda aquele rapaz que está lá no porão e chama ele para vir até aqui, para que a gente possa interrogar quem é o Deus dele, que talvez esses deuses estejam furiosos com ele. Aí perguntou aquele rapaz e ele respondeu, o Deus que você cria é o mesmo Deus que nós? Ele falou, não, o Deus que eu crio é o único Deus existente na face da terra, o Deus que está superior, acima de tudo. Aí, quem é esse Deus? Ah, você está ali em aliança com ele? Ele falou que não. Porque Deus ali naquele momento, na vida de Jonas, pediu para que Jonas voltasse a Nínive. E Nínive era uma cidade que vivia em pecado, né? E Jonas não queria voltar até lá. Então, ele estava contrariado com aquele tipo de situação. Então, aqueles homens dizem bem assim, então você é culpado por essas tempestades. Então pega ele e joga no mar. Então ali ele é engolido por um peixe e vocês sabem mais adiante o que aconteceu. Que o peixe cospe Jonas e ele volta a Nínive. Então, irmãos, a visão politeísta, ela também contaminou as igrejas. Porque o Deus de Israel, ele não cobra sacrifícios para você. O Deus de Israel é um Deus misericordioso. Nós que erramos perante a ele. Porque a Bíblia fala que Deus veio para os seus, mas só que os seus não souberam aceitar. Então, os deuses, eles exigem sacrifícios. E devemos lembrar bem que Jesus não exige sacrifício nenhum. Porque todo sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário. E foi um sacrifício bem feito. E nós não devemos mais prestar nenhum sacrifício. A única coisa que devemos fazer é adorar o Senhor Jesus e edificar a igreja dele aqui na terra. E nós muitas vezes não estamos sabendo fazer isso, por quê? Pela nossa própria ignorância, estimulado por outras pessoas que não têm uma mente atinada a Cristo. Essas pessoas fazem com que conseguem conquistar a nossa admiração e nós terminamos por uma ignorância ou por outra seguindo essas pessoas. E pela falta de discernimento bíblico, pela falta do conteúdo, que muitas igrejas não têm empregado esse aprendizado no dia a dia, nós achamos que devemos fazer certos sacrifícios, como subir de joelhos certas escadarias, para alcançar as bênçãos. Não que essas pessoas não venham alcançar essas bênçãos. Mas será que ela precisaria alcançar através desse sacrifício que ela fez, que é um alto flagelo, que ela chegou lá em cima com os joelhos todo ensanguentado? Então Deus não cobra nada disso. Você indo ao Senhor Jesus Cristo, eis que estou à tua porta. Estou aguardando que você abra, entrarei e farei morada. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Porque a gente age segundo nossas próprias concupiscências. Então a gente quer agradar a vontade do ser humano. E agradar também as nossas vontades em particular. Porque as riquezas deste mundo, as vontades do Deus desse mundo, que é Satanás, nos atinge de uma forma sutil, com os prazeres naturais. Então a gente procura
agir segundo nossa própria vontade em cima desses deuses, nas expectativas que esses deuses têm para nos oferecer. E aí a gente não vai em busca de Jesus porque acha que Jesus vai cobrar a gente de uma forma significativa, que a gente vai ter que andar naquela linha ali, naquela linhagem, e que a gente não possa sair do caminho. Então as pessoas têm a facilidade de escolher esses deuses justamente por isso. Mas só que a igreja que Jesus Cristo vem para buscar é a qual? Uma igreja que seja avivada e que viva na graça. Não é essa igreja do mundo que eu procure transfigurar a minha aparência para mostrar que eu estou jejuando em praça pública, ou até mesmo de forma bem alta, na mesma praça, mostrar que eu sou santo mais do que todos os outros irmãos e mostrar que só através de mim que você pode alcançar graça. Essa graça ela vai ser alcançada ali momentaneamente e o número de likes ele vai aumentar. Quando o seu número de likes ele aumenta e você está agradando o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem. Agora, quando o número de likes ele aumenta para você agradar a vontade do homem, você não está agradando a Deus. Isso é bem claro. A Bíblia ela age de forma bem clara. Você vê lá no livro de Tessalonicenses que o próprio apóstolo Paulo, ele, no caso, eles convertem, aqueles irmãos convertem, né, da idolatria, se convertem da idolatria. Então aqueles irmãos, como eles não tinham ainda o conhecimento da palavra, eles tentam voltar a essa idolatria, que é normal do ser humano. Principalmente aquele que é recém-convertido. Então ali eles começam a engatear e ter uma visão periférica das coisas, né? Uma visão de águia. Porque até então eles não tinham essa visão. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, para vocês terem uma ideia, assim que ele se converteu, ele falou para Jesus que ele poderia ser um homem em termos de marketing, né? Que ele poderia chegar ali naquele determinado lugar, dar o testemunho dele de vida e poderia ganhar muitas almas. Então o que acontece com isso? Ele estava querendo agir segundo sua própria carne. Deus fala para ele, volta para a sua casa, que é Tarso, né? Então ele voltou para lá. Então foi uma resposta totalmente contrária daquilo que ele estava pensando. Então o que acontece? O que é que eu quero falar aqui com isso? Que ali ele dando testemunho dele, por quê? Ele perseguia os cristãos, Paulo de Tarso, que era Saulo antes, né? Ele perseguia os cristãos, ele matava. Ele agia em prol do exército romano. Ele perseguiu muitas pessoas. É tanto que no início das pregações dele, muitas pessoas não escutaram, né? E ele ficou assim, estarrecido com aquela situação, justamente por isso. Porque quem ia escutar um homem sanguinário que estava matando, perseguindo cristãos? Aí Deus pede para que ele volte para Tarso. E ali começa a caminhada dele, inclusive pelo mundo afora. Então, nós devemos ter uma mente atinida a Cristo o suficiente para esclarecer certas situações que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente fica igual lá o profeta Abacuque, né? Senhor, por que isso está acontecendo? Eu tenho suplicado ao Senhor, eu tenho pedido através de orações, e esse povo não muda. Aí quando Deus vai lá e dá uma resposta para ele, que aquele povo estava rebelde de uma tal maneira, e que ele ia entregar aquele povo na Babilônia, aí o próprio Abacuque fica questionando por que aquilo estava acontecendo, por que Deus ia fazer aquilo com o povo. E pede para que ele tivesse paciência, que no tempo de Deus, Deus ia mandar aquela desgraça à tona. Que era o quê? Aquele povo sanguinário, que era o povo babilônico, através dos caldeus, chegasse ali, destruísse, dizimasse todo aquele pessoal e colocasse a cativo. Pessoas que adoravam seus próprios deuses, porque as pessoas estavam agindo segundo suas próprias concupiscências e a vontade da sua própria carne. É tanto que eles queriam jogaram Jeremias no poço como uma forma de achar que o profeta estava falando besteira.
E eles o fizeram. E dali em diante, Deus falou para Abacuque: calma, que a desgraça vai vir, agora vai ser no meu tempo. Então você vê que muitas pessoas hoje em dia, traduzindo esse cenário para a atualidade, trazendo esse cenário para a atualidade, elas querem agir segundo suas próprias concupiscências. Que Deus parece esse Deus, né? Esse tipo de deuses, né? Que você chega ali, questiona ele e ele tem que te dar algo em troca. Por aquele favor que você quer e que você não está alcançando aquela bênção, né? Então você quer colocar Deus contra a parede, interpelando ele por A mais B, porque aquilo não está acontecendo. A Bíblia fala que para que tudo que é a ligação na terra, a ligação nos céus. Então, sem que haja essa conexão, você não tem como ser abençoado. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Espere e descansa no Senhor. Que Deus vai atender às suas orações na medida do possível. Às vezes, nossos pais, eles questionam, principalmente aqueles que Deus tem propósito na vida deles. Eles questionam por que os seus filhos saíram dali e foram jogados para um outro lugar bem distante. O que eu quero falar aqui para vocês? Quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, esse propósito, quer você queira ou não, ele vai se cumprir. Então, a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Então, no tempo de Deus, vai se cumprir o propósito dele. Então, Deus tira, como tirou Abraão de sua parentela, e levou para se cumprir a promessa dele num local muito distante. Assim como ele fez com José do Egito, que tornou mais tarde um governador. Deus ainda tem propósito na vida de muitos aqui na terra. Principalmente aqueles que é para se cumprir o ID. Tem muitas almas aí que estão entregues a cativo na mão de Satanás, que o príncipe deste mundo é Satanás, e precisa que essas pessoas que são escolhidas por Deus possam alcançá-las para poder levar o ID. Essa vinda do Espírito Santo sobre nossas vidas, que nem aconteceu lá no livro de Atos 2, é para se cumprir o propósito de Deus. Então, há as duas ligações ali, os dois tipos de conexão. Então, o que acontece? Você tem que estar com a mente atinada a Cristo para você saber que no tempo que Deus chegar e fazer com que você cumpra o ID dele, você está com a mente conectada com Cristo, para que esse ID possa se cumprir na sua vida. Porque você pode espernear, você pode batalhar com Deus, mas Deus ele vai cumprir. Ele vai criar situações ali para fazer com que você saia do meio da sua parentela, saia do meio dos seus familiares, para se cumprir o ID dele. Porque, se vocês não sabem, Abraão, o pai de Abraão, ele confeccionava imagens, né? Então havia aquela idolatria. Então, muitas vezes a gente está ali no meio da parentela e Deus quer que cumpramos o ID dele. Então, nos tira ali daquela zona de conforto e leva para um local bem distante para se cumprir o propósito. Então, tenhamos uma mente atinente a Cristo e oremos por estes missionários. Oremos por essas pessoas que estão cumprindo o papel de Deus nas suas respectivas comunidades, em países distantes, que para poder proclamar o evangelho é difícil, é proibido, e essas pessoas estão correndo risco de vida. Então precisamos orar pela cidade, precisamos orar por esses missionários, para que Deus ele possa estar entrando com providência e possa estar evitando todo e qualquer tipo de perseguição, está dando cobertura a todo e qualquer tipo de perseguição na vida dessas pessoas. Então, não pense quando vocês forem orar no seu quarto secreto, na sua intimidade com Deus, Deus está olhando todos os dias aquilo que você vem pedindo. Mas tenhamos uma mente mais aberta, saibamos orar um pelos outros, né?
pela igreja, pelo povo ali que está na nossa localidade, pelo nosso país, pelo mundo, porque o mundo ele vai de mal a pior. Então precisamos ter essa mente voltada para Cristo, para ter esse tipo de discernimento. E muitas vezes a gente só se preocupa com os nossos familiares e nós não nos preocupamos com aquilo que seja feita a vontade de Deus, e sim a nossa própria vontade. A oração do Pai Nosso ela é bem clara, que seja feita a tua vontade. A vontade de quem? De Deus, e não a nossa vontade. Então, quando colocamos nossos anseios, nossas expectativas, saibamos descansar no Senhor, que Ele, no tempo dele, naquilo que Ele decretar, que é a sua vitória, isso vai ser concretizado para as suas vidas em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, a partir de hoje em diante, não faça mais certos sacrifícios, talvez pela sua própria ignorância, achando que somente através daquele Deus ali, através daquela imagem, que eu vou alcançar a graça. Não. Muda essa mentalidade e fala para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eis que estou aqui para fazer a tua vontade e não a vontade dos homens. Se você está ali para fazer a vontade dos homens, você, em praça pública, está ali mostrando aquilo que você não é, para estar agradando os homens, para poder estar aumentando o seu número de likes, você vai agradar os homens. Mas você vai perder a graça divina, que é o que? A salvação. Se arrependa dos maus caminhos agora nesse momento. Porque Deus ele vê o coração contrito e aquebrantado, principalmente aqueles que estão orando. Quando Deus fala que Deus ele ouve aqueles que são pobres de espírito, na tradução do grego não significa dizer que vocês são pobres de espírito. Porque em várias traduções no hebraico e no aramaico, essa tradução quer dizer, já que não se encaixou ali no grego, quer dizer que sejamos felizes em termos alcançado a graça divina. Sejamos felizes. Então a palavra pobre aí, ela significa felizes. Então, eis que vocês são felizes em a graça poder alcançar seus lares. Então leve isso como aprendizado para as suas vidas. Mostre isso àqueles que você estiver em contato. Que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que não precisa você fazer sacrifícios para poder alcançar a graça. Como eu falei anteriormente, para finalizar aqui, essa parábola, Deus veio para os deles e os deles não o receberam. Justamente por isso, porque aquele que não tem a mente voltado para aprender a palavra, ele não vai saber receber Cristo em sua casa, no seu lar. Então, se você errava até então, que possamos agora seguir um caminho reto, o caminho de Daniel, e possamos alcançar a graça. Lá no Antigo Testamento faziam sacrifícios. Agora no Novo Testamento, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, foi feito um único sacrifício e o sacrifício bem feito. Então não precisamos mais fazer esses sacrifícios, se chama sacrifício de tolo. Então devemos seguir em frente num ponto referencial que é Jesus Cristo, e que aí sim, até mesmo os irmãos que profetizam sua mesma fé o perseguirão. Mas mesmo assim Deus terá misericórdia de você. E vendo que você é justo, porque a oração do justo tem seus efeitos, Deus vai te honrar, para a honra e glória do teu nome. Então aqui eu encerro essa live de hoje, procurando agradecer cada um de vocês. Desculpa aí porque às vezes a gente está explicando a verdade, e a verdade ela dói um pouquinho, mas é necessário que a gente aprenda a verdade, né? Então, fique em paz, que o Senhor Jesus abençoe. Vamos orar aqui para encerrar a nossa live de hoje.
e que tenha um único referencial em suas vidas. Somente através de Cristo e por Cristo que alcançaremos a graça. Então oremos. Pai querido, Pai amado, que possamos ser celeiros do Espírito Santo de Deus perante a vida dessas pessoas, principalmente aqueles que estão escutando Tua palavra aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa entrar nesses lares, lá, basura e canta labás, fazendo com que essas pessoas elas consigam prosseguir com o Teu ID em todo lugar, dentro da Tua comunidade, dentro do Teu estado, em nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas possam alcançar cativos, essas pessoas possam alcançar presídios em nome do Senhor Jesus. Orar em prol daquelas que estão necessitando agora nesse período de confinamento, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam ir até lá, servir como canal de bênção, que elas possam alcançar essas almas, que possa haver um renovo espiritual, uma mudança de vida significativa, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu venho orar também, Pai, por aqueles que tanto tempo vem pedindo ao Senhor, meu Pai, para que sua casa, seu lar seja alcançado por Ti, para que o Senhor possa estar ali presente, em nome do Senhor Jesus, através dessa pessoa que vem orando de uma forma justa, para que o Senhor entre lá, transforme o coração daquela pessoa em um coração, mudando do coração de pedra para um coração de carne, transformando essa mulher que muitas vezes joga praga dentro desta casa, achando que não tem mais nenhuma solução, papai. Que o Senhor muda essa mulher, dá um renovo espiritual agora neste momento. Que nós desapeguemos totalmente das coisas deste mundo, fazendo com que nós tenhamos o referencial que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficientemente Salvador, que possamos agora colocar todos os nossos anseios, todas as nossas súplicas e possamos descansar em Ti, Pai. Aqui eu entrego essas orações em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Irmãos, ide em paz, que o Senhor Jesus abençoe, tenha uma semana abençoada, que o Senhor possa dar livramento perante o homem mau, a bala perdida, o homicida, o migrador, o devorador de nossas vidas. E que possamos também sermos atalaia de Cristo na sua casa e na sua comunidade. Amém, amém.